Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, queridos amigos, treinandos da Escola Virtual de Educação Emocional. Esse é o nosso treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, o nosso 15º encontro, intitulado Quem Precisa de Ajuda. Para você, meu amigo, que está chegando aí agora, você, meu amigo e minha amiga, eu sou Márcio Lúcio de Miranda, médico ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal por mais de 42 anos. Esse é o nosso programa de treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal virtual. Muito bem, então vamos aos nossos avisos habituais. Primeiro, se você gostar desse nosso curso, se você está gostando dessa nossa apresentação, olha, like para nós. Inscreva-se no canal. Isso é importante para a gente ter uma boa colocação nos vídeos que são postados no YouTube. Além disso, compartilhe. Nós estamos praticamente com 300 assinaturas no canal. Significa 300 pessoas nos acompanhando nesse treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Para quê? Para que nós possamos adquirir habilidades para conviver melhor conosco mesmo, mas também com aquelas pessoas que convivem conosco, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Nossos parentes próximos, nossa esposa, nosso marido, se tiver, nossos filhos também, se tiver, nossos irmãos, nossos pais, enfim, nossos amigos e nossos colaboradores. Pois bem, antes de nós iniciarmos esse nosso 15º encontro, isso significa 15 semanas no ar, nós vamos fazer uma revisão rápida do 14º encontro, que foi aquela história do modelo de ajuda. Muito bem, deixa eu apagar esse telefone aqui para ele não nos interferir, para não interferir na nossa apresentação. Muito bem, então vamos continuar. A nossa 14ª apresentação foi a história do modelo de ajuda, uma história um pouco longa, mas uma história de mais de 42 anos aqui no Brasil e desde 1936, lá na Europa, começando na Inglaterra. Muito bem, então vamos ao nosso encontro. Pensei muito qual seria a melhor maneira de apresentar esse tema para vocês. Aparentemente é um tema muito simples, quem precisa de ajuda. Mas é um tema prolixo, controvertido e, às vezes, um pouco complexo. Porque ajuda não é uma coisa fácil quando a gente entra na intimidade do processo. Para isso, então, a gente vai convidar a nossa amiga, grande amiga e treinadora Marlene Friani. Marlene esteve conosco no Passo do Quem é Você e eu pensei que poderia fazer algumas perguntas para ela, para que ela tivesse a oportunidade de explanar esse nosso passo, esse nosso degrau, que é o Quem Precisa de Ajuda. Pois bem, então vamos chamar a Marlene e pedir que ela cumprimente vocês, saúde vocês, e aí nós vamos então perguntar. Marlene, como vai você? Oi, gente. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente e acompanhar esse processo que vocês vêm fazendo desde o primeiro e agora estamos no 15º encontro. Vamos ver o que nós podemos colaborar nesse momento, nesse encontro. Marlene, eu fiquei pensando que talvez seria bom eu fazer umas perguntas para você, para que você, através dessas perguntas, pudesse explanar para nós esse tema, que aparentemente é fácil, mas quando a gente entra na intimidade dele, a gente percebe
uma certa complexidade. Mas antes de fazer essas perguntas para você, eu queria sugerir uma vivência para os nossos treinandos virtuais. Que eles imaginassem, fechassem os olhos e imaginassem uma situação que eles viveram na vida e que necessitaram de alguém para ajudar. Pegue a situação que foi mais marcante. Imagine, traga na sua tela mental esse momento e perceba o que aconteceu. Como foi que essa ajuda se processou? Se ela processou-se ou não se processou, imagina como que você recebeu essa ajuda, o que poderia ser melhor, ou se foi uma ajuda satisfatória. Por outro lado, imagina também uma situação em que alguém pediu ajuda a você. E como que foi esse processo? Muito bem. No final do nosso encontro hoje, nós vamos voltar a esse exercício. Por enquanto, então, vamos pedir a Marlene que fale um pouco para nós como que foi a experiência dela quando ela era treinanda. Em que ano que foi, Marlene, que você começou o treinamento? Márcio, eu fiz o primeiro treinamento em 1989. E acho interessante eu contextualizar essa necessidade de ajuda e a necessidade desse treinamento. Posso fazer isso, né? Claro que pode. Então, eu nasci no final de década. E todo final de década eu tenho um apelo de fazer mudanças, algumas radicais. Então, no ano de 1970, eu atuava como professora, como orientadora educacional, e fui até diretora de uma das escolas, e fiz um auge na minha carreira profissional como educadora. Mas, no final da década, eu senti necessidade de fazer uma mudança muito grande no meu campo de missão. Foi aí que eu me preparei através de 2 cursos muito intensivos. Fiquei 1 ano me preparando e depois eu fui para a Baixada Fluminense. Lá eu fiquei uns bons anos e precisei, nessa década de 80, de cuidar da minha saúde. Então, voltei para Belo Horizonte e fui buscar. Primeiro, eu busquei uma necessidade básica, que é de cuidar da saúde. No final dessa década, que aí vem a data de 1989, eu via que precisava de buscar uma nova forma de me encontrar em alguns aspectos que ficaram deficientes, ficou na carência. Por exemplo, eu duvidava da minha capacidade de relações interpessoais assim mais efetivas. Então, a partir dessas necessidades, que eu achei o campo propício, o momento propício de fazer o treinamento com você, quando ainda funcionava na Rua do Ouro. Isso foi em que ano, Marlene? 1989. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Né? Eu tentava buscar onde é que eu precisava de uma ajuda emocional para lidar com todas as questões que elas foram levantadas nessa prática, na missão, na Baixada Fluminense, exatamente em Itaguaí. Marlene, eu imagino assim, que os nossos treinandos virtuais te escutando e também vivendo agora um momento de entrar para esse passo de quem precisa de ajuda, eles devem estar pensando assim, o que será que aconteceu com você quando você chegou nesse momento do treinamento?
Você estava lá no treinamento e entrou em contato com esse tema. Quem precisa Sim, de ajuda? Então, esse tema, quem precisa de ajuda, para mim era claro que eu necessitava de ajuda. Mas o que ficou muito forte, o que talvez tenha sido o impacto que você pergunta, e que também muitas pessoas podem perguntar, era quando eu dei de cara com a necessidade de fazer desbloqueio de paradigmas. Ou melhor, uma olhada no meu sistema de crenças. Aí eu entendi que crença não é crença religiosa, mas são com aqueles paradigmas que a gente achava muito certinhos e que agora eram objeto de dúvida e de necessidade de um aprofundamento maior. Então, certo? vendo você falar isso, Marlene, primeira coisa que fica claro para nós é assim, que embora pareça uma coisa simples pedir ajuda, não é simples. Porque precisa de ter muita coragem. Coragem para quê? Para ter essa coragem que você teve de se enfrentar. Coragem para poder ver a realidade dos fatos. E a verdade a gente sabe que primeiro machuca, depois liberta. E que a gente tem uma tendência muito grande a evitar sofrimento. Porque o sofrimento para o nosso corpo significa risco de morte. E o mesmo lugar no cérebro que ocupa as emoções, ocupa também os sentimentos de dor. Então, toda vez que alguma coisa vai provocar dor na gente, a primeira coisa que o nosso cérebro faz é tentar bloquear isso. E bloqueia através da negação. Então, às vezes eu sei que eu preciso de ajuda, mas entre precisar e partir para a ação, existe um espaço muito grande. Então, é preciso de ter muita coragem, primeiro, para enfrentar a realidade. Olha a situação da Covid. O pessoal está com uma dificuldade de aceitar que Covid é uma doença muito grave e que é mortal. Então, a maioria das pessoas, ou a grande maioria das pessoas, está procedendo como se não existisse um vírus que está passeando pelo mundo todo. E aí o que acontece? Não consegue seguir as medidas de prevenção e a doença está cada vez aumentando mais. Então, o primeiro que eu percebo, Marlene, foi a sua coragem. Eu vou abrir meu sistema de crença, meus paradigmas e ver quais podem ficar e quais não. Foi isso que aconteceu? Márcio. Isso aconteceu porque, naquela época, eu tinha já uma certa consciência, porque o primeiro passo é a gente ter consciência de que precisa de ajuda. Pode ser uma ajuda na parte clínica, pode ser uma ajuda na parte intelectual, que alguns bloqueios que eu tenho visto ultimamente, uma das coisas que eu percebi numa pessoa que eu atendo é o bloqueio intelectual. Tem algumas dificuldades na linha espiritual. E a emocional talvez seja mais difícil, porque mexe com sentimentos, mexe com a parte também afetiva. E eu vejo que precisamos de algumas atitudes que vão aparecendo. Vamos devagar, Marlene. Olha o que você já está ensinando para o nosso treinando virtual. Que ajuda pode ser física, quando você está doente. Pode ser material, quando você está precisando de uma coisa e não consegue por si mesmo, e aquilo é importante para você. Pode ser intelectual, quando você tem algum bloqueio, e pode ser emocional. Né? Pelo menos esses 4 grupos, grandes grupos de necessidade a gente tem. Então, vai em frente. Sim. Então, a gente precisa de se munir, eu digo assim, calçar uma sandália que chama a sandália da humildade. E com essa sandália da humildade, nós vamos perceber nossa humanidade, a nossa parte do ser
humano, Uhum. que pode ser muito forte, mas também pode ser muito frágil. Uhum. Então, essa humildade, ela vai levar a uma outra, um outro sentimento, que é a esperança de encontrar alguém que possa realmente responder aquilo que você precisa falar, ou Uhum. aquela ajuda que você busca. Interessante, a gente sempre fala assim: quem tem esperança, espera sem desesperar, Sim, porque sabe que vai vir de algum lugar. Porque certo. provavelmente ela tem o quê? Fé que É. é possível. Ela tem fé no potencial que ela mesma tem, Uhum. para que esse potencial tenha uma possibilidade o mais possível, que é Uhum. a possibilidade dela mesma, o potencial dela mesma, né? Uhum. É o potencial que está dentro. E, Márcio, me permite agora dizer que nos treinamentos posteriores que eu fiz, eu ficava encantada quando eu via o processo acontecendo na vida das pessoas, Uhum. dos grupos. E era quase que não era magia, mas era um mistério da descoberta. Uhum. Com o método usado por pessoas que já tinham também passado pelo processo, como é o seu caso, como um treinador, que com uma capacidade de percepção muito grande, ia levando a reflexão de modo que a pessoa mesma ia descobrindo onde é que ela estava e Uhum. onde que ela poderia chegar. Uhum. Então, isso é uma coisa que quase não se tem palavras para dizer o que acontece quando a pessoa entra no processo com uma pessoa capaz de fazer esse processo junto, né, e de fazer essa caminhada juntos. Muito bem, É Marlene. isso Então, mesmo. olha, vou só sintetizar para o nosso treinando virtual. Né? O que você está dizendo? O bom pedinte, né? Vamos usar essa Sim, expressão pedinte. o bom pedinte, Ele precisa de ter coragem para sim, enfrentar a realidade da sua vida e certo? coragem para também fazer o pedido. Porque quando ele faz o pedido, ele tem 50% de possibilidade de receber sim, 50% de possibilidade de receber não. Perceber, não? Uhum, Então, ele não pode se magoar com o não, porque senão uhum, ele não faz pedido e quando ele não faz, ele tem 100% de possibilidade de receber não, porque ele não pediu. Né? sim, Então, precisa ter sim, coragem. Precisa de sim, ter humildade para reconhecer que ele precisa de alguém para ajudar ele. certo, Precisa de certo. esperança Uhum, para não uhum, desesperar. certo, Esperar, porque há tempo de plantar, há tempo de germinar, há tempo de florir e há tempo de colher. certo. É certo isso? Certo, isso, Márcio. Ele E precisa de ter fé nele, na potencialidade dele, que vai acontecer se ele mantiver essa fé acesa. Né? é, Uma vontade que não se apaga. Né? É uma é, vontade perene que fica ali até conseguir. Né? é. Márcio, e tem um elemento que a gente pode somar, que é uma sabedoria. É uma sabedoria que você vai adquirindo no correr do processo para saber o que você deve dizer que está incomodando ou que gostaria de clarear, o que Uhum, gostaria que fosse mais efetivo na sua vida, uhum, como viver feliz. uhum.
tá? E o outro elemento que eu percebo, que faz parte desse processo, além da sabedoria, é uma sensatez, quer dizer, um senso de saber que a gente recebe de graça. É tudo isso que vem em nosso favor, vem Aham. até nós, que vem para nós. Então, Marlene, eu diria assim, olha, sabedoria até para poder deixar o outro ajudar. Sim, Até sim, para dar a oportunidade ao outro de se sentir útil. A gente fala certo? que o mais pobre de todos os pobres que existem no mundo é aquele que não tem absolutamente nada para dar ou não quer dar nada para ninguém. É de Sim. uma pobreza absoluta. Porque quanto mais Uhum. pobre você é, se você tem algo a partilhar, você é rico. Né? Então, essa sabedoria é essa sensatez, É. essa percepção que o ser humano tem sempre algo a oferecer. Que Uhum. seja um olhar, que seja um abraço, que seja um carinho, que seja uma palavra, nós temos isso para oferecer. E aí você entra numa outra coisa que a gente pode chamar de senso de merecimento. Nós recebemos a nossa vida absolutamente de graça. Nós não fizemos nada para poder estar vivo. Foi um vestibular de uma vaga, pelo menos 400 milhões de indivíduos concorrendo. São os nossos irmãos espermatozoides que queriam entrar naquele óvulo. E a gente recebeu isso de graça. Então, é o senso de merecimento. Certo. Então, Sim. coragem, humildade, esperança, fé. É. Sabedoria e senso de merecimento. Pronto. Esses são os atributos de um bom pedinte. E como é Sim. que a gente sabe que aquela pessoa é uma boa pedinte? É quando Como ela é que... recebe tudo que ela pede. Se ela Uhum. pede e se ela recebe, o que a gente fala? Pediu de maneira adequada. Uhum. Se ela não Uhum. pede, ela é uma pedinte. Ou se Uhum. ela pede e não recebe, também pediu errado. Ou pediu para a pessoa errada. É, esse que é o perigo maior. O cego não guia outro cego. Exatamente. Exatamente. É, Né? é. E aí você já abre, Márcio, o próximo passo, que seria assim, quem pode ajudar? Porque os dois Exatamente. são muito ligados. Estou muito Quem ligado. precisa de ajuda e quem pode ajudar. Exatamente. E você falou da complexidade que é quem precisa de ajuda, porque tem muitas questões assim envolvidas. Quando você tem um machucado visível, é fácil você chegar a pedir um curativo. Uhum. Mas quando o machucado está numa dor, de uma perda, ou de uma dificuldade no relacionamento, um desencontro, quando tem uma dificuldade, talvez, numa perseguição, e assim por diante. Então, a dor é muito profunda. E a dificuldade em expressar essa dor também ela existe, mas exatamente por causa disso que a pessoa que atende, que escuta onde está a minha dor, é que entra num nível de empatia profunda. E é Marlene, através... Hein? olha que coisa bonita que você está falando. Né? Quando você fala assim, quando a dor no corpo, é fácil de ver. Quando a dor é na alma, se você não levar o curador lá dentro da sua alma, ele não sabe o caminho. E como Sim, é que você vai levar o curador, entre aspas, dentro da sua alma para curar aquela ferida? É através do pedido. Se sim, você não sabe pedir, você não leva ninguém dentro do lugar
mais íntimo seu que está doendo. Sim. E às vezes você pode ter uma dor que dura a vida inteira. E que Sim, tira Márcio. a graça da vida, a cor da vida. Então, saber pedir é fundamental para você ter uma vida colorida, para você ter uma vida esplendorosa, uma vida cheia de claridade, de alegria. Né? Uhum. Mas olha que coisa também interessante. Além desses atributos que nós falamos, são 5, né? Certo. Que tem, vamos repetir, eu quero repetir bem para ficar bem fixado na cabeça dos nossos treinandos. Sim. Coragem. Você está... Humildade. Esperança, fé, sabedoria e senso de merecimento. Certo? Então são 6, né? E aí a gente ainda falou 2 coisas. Nós vamos falar agora, eu vou só repetir. Saber a quem pedir. Uhum. Não pode pedir a pessoa errada. Certo. E tem um último elemento, Marlene, que a gente precisa de tocar neles, e a gente não pode prolongar muito, porque nós temos um tempo limitado aí no YouTube, que é a questão do foco. Se eu vou pedir, eu preciso saber onde eu vou colocar o foco. E eu posso colocar o foco naquilo que eu preciso, eu posso colocar o foco na quem vai dar, e eu posso colocar o foco em mim. Quando eu coloco o foco em mim, a palavra que vem é assim: será que ele gosta de mim? Se ele gostar de mim, ele vai me dar. E quando ele não me dá, eu me sinto desamado. E mais um sofrimento vem sobre mim. Como se receber alguma coisa que você pede e recebe fosse um atestado de amor. Não é, absolutamente não é atestado de amor. O outro, às vezes, não pode te dar porque ele não tem condição de te dar. Ou então, porque você colocou o foco nele. Será que ele é bom? Será que ele é caridoso? Ele não gosta de fazer prova. Ninguém gosta de fazer prova. Ninguém gosta de teste. Quando ele percebe que o seu pedido é para testar, ele diz não. Quando ele percebe que o seu pedido é para ganhar afeto, ele diz, não, não é por aí. Eu não quero trocar mercadoria por amor. Mas quando ele percebe que o foco é naquele objetivo, naquele objeto, ou naquela situação, normalmente, se ele tiver, ele vai te oferecer. Então, se o foco não tiver localizado certinho, provavelmente você não vai obter aquilo que você pede. Márcio, saber o que pede e saber como pede fica sendo um elemento essencial também. Sabendo que é um processo que se abre e que progride lentamente até se tornar efetivo. É certo? Exatamente. É certo? Exatamente. Ô, Marlene, eu não gostaria de deixar de falar para os nossos treinandos virtuais aquela frase célebre: quem não chora, não mama. Não mama. Então, é preciso de chorar. Mas saber chorar. Porque, às vezes, a gente confunde choro com birra. E birra irrita. Quem pede achando que o outro tem a obrigação de dar, faz birra. Quem pede achando que é merecedor e tem que receber, faz birra. Não ajudar, não tem que nada. E se você dá uma ajuda, você deu. E se você deu, foi de graça. E se foi de graça, não precisa de falar que Deus lhe pague. Não precisa de arrumar dívida para Deus. Porque se você deu de graça, é na gratuidade. E aí, o que vai acontecer? Você não vai esperar retorno. Por isso, você não vai ter sentimento de ingratidão. Eu fiz e ele não fez nada para mim. Isso é mercadoria trocada. No ajudar, não existe mercadoria, não é comércio. A gente ajuda de coração aberto. Então, o ajudador é aquele que tem o coração aberto para ajudar a quem pede. Porque sabe que também ele precisa de ajuda.
É só precisa uma de troca. ajuda. Ele ajudando alguém, pode ser que esse alguém não retribua, não tem importância, mas na hora que ele precisar de ajuda, vai ter alguém que vai ajudá-lo também. Porque Sim. nós estamos com os pés na mesma terra. E todos nós precisamos de ajuda. Sim. Por isso nós precisamos de ajuda. Desde que nascemos até o último suspiro. Exatamente. Só que uma criança pede leite chorando. E a gente continua chorando, mas chorando de uma outra forma. Se torna um pedinte consciente da necessidade. Exatamente, Marlene. Eu acho que com essa nossa conversa, o nosso treinando deve ter aprendido, ou pelo menos conscientizado, primeiro, como que é difícil. Depois, como que eu preciso de aprender. Terceiro, como que eu preciso de adquirir humildade, coragem, fé, esperança, sabedoria, senso de merecimento, e preciso de aprender, sobretudo, onde eu vou colocar o meu foco. Você tem algum para-casa para deixar para os nossos treinandos, Marlene? O para-casa que eu tinha pensado de poder oferecer está ligado com o momento que nós vivemos, que é o momento da pandemia. Eu acho que precisávamos de uma live inteira para falar da complexidade da pandemia. Porque todas as pessoas estão pedintes, às vezes sem saber como expressar e sem saber onde buscar essa necessidade, essa ajuda. Ou alguém que escute o grito. E prestar muita atenção naquilo que a pandemia revelou para nós, que estava mais ou menos encoberto, que é a grande desigualdade social que torna muita gente com muitas necessidades. São necessidades básicas. E agora, eu que faço a pergunta, em que o modelo de ajuda pode, o que pode oferecer para essa grande maioria de pessoas que sentem muito medo, que são inconscientes do problema grave que é uma pandemia, inconscientes das omissões, dos descasos, o descaso principalmente com a ciência, quase que o deboche com os profissionais de saúde, com os profissionais que querem ajudar também em tantas áreas. Eu diria assim que é um momento, uma semana ou um tempo de observação e de sensibilização para a dimensão humana, para a dimensão de amor mesmo, que o próprio humano, quando é humano, ele é de tão humano, ele se torna divino. E o para-casa talvez pudesse ser este. E a sugestão é essa. Um dia você abrir uma live para dizer, olha, gente, o modelo de ajuda pode ser uma ferramenta muito boa para todas essas pessoas necessitadas de quem escute e que escute com qualidade. Está bem assim, Márcio? Eu diria assim, duas coisas para a gente fechar. O que o modelo de ajuda pode dar? O modelo de ajuda pode dar percepção. Para que a gente perceba que não existe separação entre nós e o mais necessitado. Que nós fazemos parte de um corpo só. Que esse necessitado morre de Covid, nós morremos também um pouco. E que a doença permanece no mundo enquanto existir doente no mundo. Portanto, não existe agora mais separação social
a não ser na nossa imaginação. Porque aquele que está lá no aglomerado, sem água para lavar a mão, sem banheiro para tomar banho, sem chuveiro, ele está mais perto de nós que nós podemos imaginar. Porque ele está ligado a nós por um vírus que passeia de lá para cá sem nada que o impeça. Então, se o modelo de ajuda conscientizar que nós somos um corpo e não existe separação, e que nós precisamos de cuidar do outro porque nós precisamos de cuidar de nós, eu já me dou por absolutamente satisfeito. Enfim, eu queria dar um abraço muito forte em você, agradecer pela sua presença e dar um abraço muito forte em todos os nossos treinandos virtuais da Escola Virtual de Educação Emocional nesse canal do YouTube. E te falar que terça-feira que vem nós estaremos no ar novamente, nessa terça-feira, com esse vídeo de quem precisa de ajuda. E nas próximas nós vamos subir os degraus que estão lá na escada e que nós estamos galgando semana por semana. Um grande abraço e um beijo para você. Um beijo, um abraço e um agradecimento profundo por esse momento. Obrigada pela paciência.